Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 25. Penso que será bom explicar como é esse falar de Deus à alma e que ela sente, para que vossa reverência o entenda, porque desde essa vez em que, como disse, o Senhor me concedeu esta dádiva, até agora, ele tem-me falado com muita frequência, como se verá no que estou por dizer. Embora perfeitamente articuladas são as palavras que não são ouvidas pelos ouvidos do corpo e, no entanto, entendem-se mais claramente do que se o fossem. Por mais que tente, é impossível deixar de escutá-las. Aqui na terra, quando não queremos ouvir, podemos tapar os ouvidos ou prestar atenção em outra coisa, de maneira que, ainda que se ouça, não se entenda. Porém, nesta conversa que Deus tem com a alma, não há nenhum remédio, porque suas palavras fazem escutar independentemente de mim. E meu entendimento fica tão atento para compreender aquilo que ele me quer dizer, que de nada adianta querer ou não querer. Aquele que tudo pode, quer que entendamos, que se há de fazer o que ele quer e mostra ser o nosso verdadeiro Senhor. Disso tenho muita experiência, porque passei quase 2 anos resistindo, em razão do grande medo que sentia. E ainda agora tento fazê-lo algumas vezes, mas de nada ou muito pouco adianta. Quisera eu explicar os diferentes tipos de enganos que podem ocorrer aqui, ainda que para quem tenha muita experiência parece-me que serão poucos ou nenhum, desde que essa experiência seja muita. E a diferença que há entre palavras vindas de bom espírito e aquelas vindas de espírito mau, ou ainda como elas podem ser causadas pelo próprio entendimento ou por uma conversa do espírito consigo mesmo. Não sei se isso é possível, mas ainda hoje me pareceu que sim. Com relação aos casos em que são obra de Deus, eu mesma tenho grandes evidências disso, pois a escutei há 2 ou 3 anos e tudo o que disseram se tem cumprido desde então. E, até agora, nenhuma delas se mostrou mentira. Além disso, há outras coisas em que o Espírito de Deus pode ser claramente percebido, como depois se dirá. Parece-me que uma pessoa que houvesse encomendado alguma coisa a Deus com grande afeto e devoção poderia muito bem achar que houve alguma voz e responder-lhe se ele fará ou não o que pede. E isso é muito possível, embora quem tenha escutado dessa outra maneira verá claramente do que se trata, porque a diferença é muito grande. Se é coisa fabricada pelo entendimento, por mais engenhosa que possa ser, tal pessoa perceberá que foi o entendimento quem criou estas palavras e as pronunciou, pois é como se alguém estivesse criando uma conversa ou escutando o que outra pessoa lhe disse. O entendimento perceberá que não está ouvindo, mas agindo, e as palavras que ele inventa têm qualquer coisa de surdas, fantasiosas e desprovidas da claridade daquelas palavras verdadeiras. Nesse caso, temos o poder tanto de distrair nossa atenção diante delas, quanto de cessarmos de falar e permanecermos em silêncio, ao passo que isso não é possível quando se trata de palavras verdadeiras. Um outro sinal maior do que todos é que essas palavras do entendimento não agem. Já as outras ditas pelo Senhor são palavras que se traduzem em obras, mesmo quando não infundem devoção, mas repreensão. Tais palavras preparam desde já a alma, habilitam-na, enternecem
iluminam e as tornam felizes e tranquilas. E se a alma estava com aridez, aflição e inquietude, ao ouvir suas palavras, vê-se curada, como se ele as tivesse tirado com a mão. E até melhor, pois parece que o Senhor quer deixar bem claro que é poderoso e que suas palavras são obras. Parece-me que essa diferença é nem mais nem menos, como aquela que existe entre falar e ouvir, porque quando falo, como já disse, vou ordenando as palavras com entendimento, mas se falam comigo, não faço como do que ouvir sem trabalho algum. No primeiro caso, ouvimos algo que não podemos determinar bem se é verdade ou não, como se estivéssemos meio adormecidos. No outro caso, é uma voz tão clara que não perdemos a única sílaba daquilo que nos é dito. E às vezes, apesar de o entendimento e a alma estarem tão perturbados e distraídos que não conseguiriam formar uma única sentença por si mesmos, acontece de a alma ouvir, dirigidos a ela, discursos inteiros que jamais poderiam ser obra sua, ainda que estivesse completamente recolhida. E como disse, basta que essas palavras toquem a alma, que esta se veja completamente mudada. Como poderia a alma, especialmente durante um arrebatamento, quando suas potências se encontram suspensas, entender coisas que jamais lhe haviam sido apresentadas à memória? E como tais coisas lhe poderiam ser apresentadas num momento em que a memória quase não opera e a imaginação se encontra num estado de letargia? Advirta-se que quando a alma tem essas visões ou ouve essas palavras, ela nunca está, ao meu ver, unida no mesmo arrebatamento, pois em tais momentos, como já o expliquei, creio eu, ao tratar da segunda água, essas potências se perdem por completo. E segundo me parece, ali nem se pode ver, nem ouvir, nem compreender. Em tal estado a alma se encontra submetida a outro poder. E nesse período, o que é muito breve, não me parece que o Senhor lhe deixe alguma liberdade para o que quer que seja. Mas tão logo esse breve tempo tenha passado, a alma ainda persevera no arrebatamento. Suas potências ainda, que não sejam inteiramente perdidas, ficam quase inteiramente inoperantes, como que absortas e incapazes de raciocinar. E é então que a alma ouve as palavras divinas. Há tantos meios que se diferenciar entre dois gêneros de palavras que, se alguém se enganar sobre isso, não será muitas vezes. E acrescento que, se uma alma é experiente e está de sobreaviso, o verá muito claramente, porque, sem precisar mencionar outras coisas que demonstram o que eu disse, está claro que palavras que o entendimento fabrica não produzem nenhum efeito sobre a alma, que não os aceitam, ao passo que se vê obrigada a aceitar as palavras divinas, ainda que contra a sua vontade. Nem lhes dá crédito, pelo contrário, vê que é tudo devaneio o entendimento e delas não faz pouco caso, quanto de uma pessoa que todos sabem estar louca. Mas no outro caso é como se ouvisse uma pessoa muito santa ou letrada e de grande autoridade, que sabemos que não nos há de mentir. E ainda é baixa essa comparação, porque às vezes estas palavras trazem consigo uma tal majestade que, sem nos lembrarmos de quem as diz, se forem de repreensão, nos fazem tremer, e se forem de amor, nos desfazem em amar. E são coisas que, como já disse, estavam bem longe da memória, e de repente nos chegam em sentenças tão grandes
que precisaríamos de muito tempo para as poder ordenar, o que me parece evidência suficiente de que não se trata de coisa fabricada por nós. Não há razão, portanto, para que eu me detenha nesse ponto, pois seria espantoso que uma pessoa experiente se enganasse sobre isso, a menos que quisesse deliberadamente enganar a si mesma. Aconteceu-me muitas vezes de ter dúvidas e não acreditar no que eu ouvia, pensando que seria tudo ilusão da imaginação, no momento em que as palavras me eram dirigidas, pois então seria impossível ter qualquer dúvida. Mas depois de ter passado o arrebatamento, porém depois de muito tempo, vi que tudo o que era dito se cumpria, porque o Senhor imprime suas palavras na memória de tal maneira que é impossível esquecê-las. Ao passo que as palavras que vêm de nosso entendimento são como o primeiro movimento do pensamento, que passa e é esquecido. Já este outro é como uma obra que, embora passe o tempo e se esqueça alguma coisa, não será de todo que se perca a memória do que foi dito, a não ser que passe muito tempo, ou que seja palavras de favor ou de doutrina. As de profecia, porém, permanecem, que não há como esquecer, ao menos a mim, ainda que tenha pouca memória. E torno a dizer que, a não ser que uma alma seja tão desalmada que queira fingir, o que seria muito mal, e dizer que entende ou ouve quando na verdade isso não é assim, parece-me que não há possibilidade de que não veja claramente que em verdade é ela quem cria as palavras e fala dentro de si. Isso é claro no caso de ela alguma vez ter ouvido o Espírito de Deus. Se não o ouviu, poderá permanecer por toda a vida nesse engano e parecer-lhe que ouve, embora eu sequer consiga imaginar tal situação. Ou esta alma quer ouvir ou não, caso esteja se consumindo por causa do que ouve e de nenhuma maneira queira ouvir por causa de mil temores e outras muitas razões que há para desejar estar quieta em sua oração, porque dá tanto lugar ao entendimento para que ele componha argumentos, por isso requer um certo tempo. Aqui, no entanto, sem perder tempo nenhum, somos instruídos e entendemos coisas que parecem necessitar de um mês para serem formuladas. E o próprio entendimento e a alma ficam espantados com algumas coisas que se ouvem. Isso é assim, e quem tiver experiência verá que tudo é exatamente como digo. Louva a Deus porque assim o soube dizer. E concluo com isto. Parece-me que, sendo tais coisas fantasia do entendimento, poderíamos ouvi-los quando quiséssemos. E também nos poderia parecer que as ouvimos cada vez que temos oração. Com estas outras, no entanto, não é assim, pois passo muitos dias em que, embora quisesse ouvir alguma coisa, não consigo, ao passo que muitas outras vezes, ainda que não queira, tenho de ouvi-la. Creio que a quem quisesse enganar os outros dizendo que percebeu ser Deus aquilo que produziu por si mesmo, pouco lhe custaria dizer que o ouviu com os ouvidos corporais. E há verdade nisso, porque eu mesma jamais pensei que houvesse outra maneira de ouvir ou de entender, até que ouvi por minha própria experiência, que, como disse, custou-me muito trabalho. Quando é obra do demônio, não só não deixa bons efeitos, como deixa maus. Isso me aconteceu, mas não mais de 2 ou 3 vezes, e logo fui avisada pelo Senhor que era coisa do demônio. Além de grande secura que fica, é uma inquietação na alma igual a outras muitas vezes em que o Senhor tem permitido
que eu sofra grandes tentações e aflições da alma de diferentes maneiras, e ainda que isso me atormente muitas vezes, como adiante direi, é uma inquietação que não se consegue entender de onde vem. A alma que parece resistir a ela vê-se perturbada e afligida sem saber por quê, pois o que o demônio lhe diz não é propriamente mal, mas bom. Fico pensando se um espírito não pressente o outro. O gozo e o deleite que o demônio dá são, a meu ver, muito diferentes, de maneira que só pode enganar quem não tenha experimentado aqueles que é vindo de Deus. Refiro-me a gostos de verdade. Uma suave recreação forte, profunda, prazerosa, pacífica, e não quaisquer devoçãozinhas da alma, banhadas em lágrimas e outros sentimentos pequenos. Essas florzinhas que enfim murcham com o primeiro sopro de perseguição e se perdem, estas são um bom começo e engendram emoções santas, mas não as chamo de devoções verdadeiras e são inúteis como meios de se distinguir entre os efeitos de um bom e de um mau espírito. E assim é bom andar sempre com grande cautela, porque pessoas que não estejam adiantadas até esse ponto na oração, caso tenha visões ou revelações, podem ser facilmente enganadas. Nunca tive nenhuma dessas visões ou revelações, até que Deus, só por sua bondade, não me tivesse dado a oração de união, a não ser a minha primeira vez, ocorra há muitos anos e na qual, como relatei mais acima, vi o próprio Cristo. Provera a sua majestade que eu não entendesse que aquilo era verdadeira visão, como depois entendi, pois não me fora pequeno bem. Já nessas outras, nenhuma suavidade fica na alma, que fica como assustada e em grande desgosto. Tenho por muito certo que o demônio não enganará, nem Deus o permitirá. A alma que não confia em absoluto em si mesma e está fortalecida na fé e sabe muito bem que por um único artigo de fé sofreria 1000 mortes. Com esse amor pela fé que Deus logo infunde, uma fé viva e forte, procura a alma andar sempre conforme ao que ensina a Igreja, perguntando sempre a uns e outros como quem já está bem estabelecida nessas verdades, de maneira que não seria demovida de um só ponto da Igreja por quantas revelações se pudessem imaginar, nem mesmo se visse os céus abertos. Se ocorre de a alma sentir vacilar sua fé sobre algum ponto, ou se detém a dizer: se é Deus quem me diz isso, pode bem ser verdade, tanto quanto era verdade o que ele disse aos santos. Não direi que ela necessariamente acredita em suas próprias palavras, mas que é o demônio que começa a ensaiar seus primeiros passos para tentá-la. Deter-se e dizer isso seria claramente um erro, mas creio que com frequência nem mesmo esses primeiros passos terão efeito sobre a alma se ela traz consigo a fortaleza com que o Senhor adota aquelas a quem Ele concede essas dádivas. Nesse caso, sua força é tal que aniquilaria os demônios a fim de defender a menor das verdades que a Igreja abriga em seu seio. Digo que se a alma não vir em si essa grande fortaleza e não for ajudada pela devoção ou por visões, ela não se deve considerar em segurança, porque embora não se sinta logo o dano, pouco a pouco ele se poderia tornar grande. Pois, pelo que vejo e sei por experiência, só se pode dizer que uma coisa vem do Espírito de Deus, quando ela está em conformidade com a Sagrada Escritura,
Quando se afasta disso, o mínimo que seja, eu teria incomparavelmente mais firmeza em crer que se trata do demônio, do que agora tenho de que se trata de Deus, por maior que seja essa última crença. Porque então não é preciso andar à busca de sinais ou perguntar de qual espírito tal coisa provém, pois esse sinal deixa tão claro tratar-se do espírito do demônio que, ainda que o mundo inteiro assegurasse que vem de Deus, eu não lhe daria crédito. O fato é que, quando o demônio parece que se esconde todos os bens e fogem da alma, que fica então inquieta e alvoroçada, e os efeitos que se produzem não são nada bons, e por mais que nos pareça instigar certos anelos, tais anseios não têm firmeza, é falsa, fútil e amarga a humildade que nos infunde. Creio que isso entenderá quem tiver experiência de bom espírito. Não obstante, pôde o demônio lançar mão de muitos embustes, de maneira que o melhor a fazer é conservar os nossos temores quanto a isso, proceder sempre com cuidado e procurar um diretor que seja letrado e a quem não ocultaremos nada. Por isso, nenhum dano nos pode advir, ainda que a mim muitos tenham ocorrido devido a esses medos exagerados que algumas pessoas costumam ter. Certa feita, aconteceu-me de estarem reunidos muitos religiosos, a quem eu dava grande crédito, e não sem razão. E ainda que eu só conversasse com um deles e só me dirigisse aos outros quando ele me mandava, muito conversavam entre si sobre o meu remédio, uma vez que me tinham muita amizade e temiam que fosse enganada. Carregava em mim um grandíssimo temor quando não estava em oração, porque, estando nela e fazendo meu Senhor algum obséquio, logo sentia minha insegurança. Na ocasião, eram 5 ou 6 cavalheiros, se não me engano, todos grandes servos de Deus. E então meu confessor disse-me que todos estavam convencidos de que se tratava da voz do demônio, e que eu não comungasse tão a miúde. Aconselharam que eu procurasse distrair-me e evitasse a solidão. Era eu medrosa em extremo, como já disse. Ajudava nisso o mal de coração, pois muitas vezes não ousava sequer ficar sozinha num quarto durante o dia. Ao ver que tantos o afirmavam e como eu não pudesse crer, tivesse grandíssimo escrúpulo, parecendo-me pouca humildade, pois se todos eram incomparavelmente melhores do que eu no modo como levavam suas vidas e, além de tudo, eram letrados, como não os havia de crer? Esforçava-me o mais que podia para acreditar neles e, pensando na minha vida ruim, considerava que deviam dizer a verdade. Saí da igreja com aquela aflição e entrei num oratório. Tinha deixado de comungar durante muitos dias. Fui forçada a deixar a solidão, que era toda a minha consolação, sem ter pessoa alguma com que conversar, porque estavam todos contra mim. Uns pareciam zombar de mim quando eu lhes falava disso, como se fosse tudo obra de minha imaginação. Outros recomendavam a meu confessor que se guardasse de mim. Outros ainda diziam que era claramente um engano do demônio. Somente meu confessor, embora concordasse com eles, o qual pôs-me à prova, como depois fiquei sabendo, sempre me consolava e dizia que, mesmo que fosse o demônio, contanto que eu não ofendesse a Deus, ele não podia causar nenhum dano. De resto, que isso passaria, e que eu o suplicasse muito a Deus. E ele, assim como as pessoas que com ele se confessavam, além de muitas outras, e quantos eu sabia que eram servos de Deus, todos
Pediam muito a Sua Majestade que me levasse por outro caminho. Creio que isso durou uns 2 anos, ao longo dos quais nossas preces não cessavam de se elevar ao Senhor. Para mim, nenhuma consolação bastava quando pensava que o demônio poderia falar-me tantas vezes, porque apesar de não permanecer horas em solidão para a oração, durante as conversas o Senhor me fazia entrar em recolhimento, sem que eu pudesse evitar. Fazia-me o que queria, e eu, ainda que me afligisse, era obrigada a ouvi-lo. Estando então sozinha, sem ter companhia com quem eu pudesse relaxar, não podia rezar nem ler. Estava como uma pessoa assustada de tanta tribulação e temor de que o demônio me podia enganar, toda alvoroçada e aflita, sem saber o que fazer de mim. Nessa aflição tinha-me visto algumas e até muitas vezes, embora me pareça que antes nenhuma fora tão extrema como esta. Estive assim por 4 ou 5 horas, nas quais o Senhor me deixou padecer enquanto temia 1000 perigos e carecia de qualquer consolação do céu ou da terra. Ó Senhor meu, como sois vós, o amigo verdadeiro, e quão poderoso, quando quereis podeis, e se vos amamos, nunca cessais de querer. Louvem-vos todas as coisas, Senhor do mundo. Ó, quem dera alguém pudesse proclamar ao mundo o quão fiel sois a vossos amigos. Todas as coisas falham, vós, Senhor, de todas elas nunca falhais. Pouco é o que deixais padecer a quem vos ama. Ó Senhor meu, de que maneira delicada, doce e saborosa podeis tratá-los. Ó, se alguém nunca se tivesse dedicado a amar senão a vós. Parece, Senhor, que provais com rigor a quem vos ama, para que no extremo do tormento se perceba o maior extremo do vosso amor. Ó Deus meu, quem dera alguém tivesse entendimento, letras e palavras novas para explicar vossas obras, como minha alma as entende. Falte-me tudo, Senhor meu, mas se vós não me desamparais, não vos faltarei eu a vós. Levantem-se contra mim todos os letrados, persigam-me todas as coisas criadas, atormente-me os demônios. Não me faltei vós, Senhor, pois já tenho experiência do ganho que deixais a quem só em vós confia. Estando eu, pois, nessa grande aflição, nessa época, ainda não tivera nenhuma visão. Só estas palavras bastavam para me consolar e acalmar. Não tenhas medo, filha, pois aqui estou. Eu não te desampararei. Não temas. Parecia-me que no estado em que me encontrava seriam necessárias muitas horas para me persuadir a que sossegasse e que ninguém seria capaz disso. E, no entanto, ali estava eu, sossegada, só com aquelas palavras, com fortaleza, coragem, segurança, quietude e luz. Num instante minha alma se viu mudada e creio que eu seria capaz de sustentar contra todo mundo que tais palavras eram de Deus. Ó, que bom Deus, ó, que bom Senhor e que poderoso. Não dá só o conselho, mas o remédio. Suas palavras são obras. Ó, valha-me Deus, como fortalece a fé e aumenta o amor. É assim que, com toda certeza, muitas vezes me lembrava de quando o Senhor, tendo se levantado a tempestade, ordenou aos ventos que se sossegassem no mar. E assim eu dizia: quem é este a quem assim obedece todas as minhas potências e que num momento dá luz em tão grande escuridão e torna brando um coração que parecia pedra, dá água de lágrimas suaves ao que estava ressecado
havia tanto tempo. Quem infunde esses desejos? Quem dá essa coragem? O que tenho pensado? Do que tenho medo? O que é isto? Desejo servir a este Senhor, não pretendo outra coisa senão agradá-lo. Não quero contentamento, nem descanso, nem outro bem senão fazer sua vontade. Parecia-me que eu estava suficientemente certa disso para poder afirmá-lo. Pois se esse Senhor é poderoso, como vejo que é, e se os demônios são seus escravos, e disso não há dúvida, pois é artigo de fé, sendo eu serva desse Senhor e Rei, que mal me podem ele fazer a mim? Porque não hei de ter fortaleza para dar combate ao inferno inteiro? Tomava uma cruz nas mãos e parecia verdadeiramente que Deus me infundia coragem, pois em pouco tempo me via outra, e já não temeria me engalfinhar com eles, se preciso fosse, parecendo-me que com aquela cruz eu venceria facilmente a todos. E assim disse: vinde agora todos, pois, sendo eu serva do Senhor, quero ver o que me podem fazer. Fiquei sossegada e tão sem temor de todos eles que desde então, ainda que por vezes os visse, nunca mais, ou quase isso, tive todos aqueles medos que costumava ter. Ao contrário, parece que eles é que passaram a me temer. Adquiri uma autoridade sobre eles, dádiva que me foi concedida pelo Senhor de maneira que não me causassem maior incômodo do que moscas. Parecem-me tão covardes que tão logo veem e todos os desprezam, perdem toda a força. Não sabem esses inimigos atacar diretamente, senão a quem veem que eles se rende, ou quando Deus, para maior bem de seus servos, lhe permite que os tente e atormente. Quisera Sua Majestade que temêssemos a quem devemos temer e entendêssemos que maior dano nos pode advir de um pecado venial do que de todo o inferno junto, pois isto é assim mesmo. Se os demônios nos mantêm assustados, é porque nos tornamos suscetíveis a isso, no momento em que nos apegamos às coisas como honras, posses, prazeres. Quando isso acontece, eles se juntam diante de nós e nos causam grandes danos. Pois quando passamos a amar e desejar o que deveríamos odiar, colocamos nas mãos deles as armas com as quais nos deveríamos defender. Essa é a grande lástima. Mas se tudo rejeitarmos por Deus e nos abraçarmos à cruz e tratarmos de o servir verdadeiramente, o demônio foge dessas verdades como de uma pestilência, pois ele é amigo de mentiras. E mais do que isso, é ele mesmo a própria mentira, de maneira que não fará pacto com quem anda na verdade. Quando o demônio vê obscurecido o entendimento, faz de tudo para que também se lhe turvem os olhos, porque se vê alguém já cego o suficiente a ponto de pôr seu descanso em coisas vãs, e tão vãs que fazem com que as deste mundo pareçam uma brincadeira pueril. Percebe desde já que se trata de uma criança que se comporta como tal e atreve-se a lutar com ele muitas e muitas vezes. Queira o Senhor que eu não seja uma dessas, mas que Sua Majestade me favoreça para que eu tenha por descanso o que é descanso, e por honra o que é honra, por deleite o que é deleite, e não tudo ao revés, e que se danem todos os demônios, porque terão medo de mim. Não entendo esses nossos medos. Demônio, demônio, quando podemos dizer Deus, Deus, e fazer o diabo tremer.
Sim, pois bem sabemos que ele não pode sequer se mover se o Senhor não lhe permitir. Sem dúvida, tenho mais medo de quem teme tanto o demônio do que dele mesmo, porque ele não me pode fazer nada, ao passo que tais pessoas, se forem confessores, podem causar grande dano. Eu mesma passei alguns anos de tão grande tormento submetida a esse tipo de gente, que agora me espanto de como pude aguentar. Bendito seja o Senhor que tão genuinamente tem me ajudado.